Olá, galerinha do Estudar para OAB, prontos para o nosso aulão de Direito das Sucessões, mais especificamente do assunto mais cobrado, aquele que bomba na primeira fase do exame da ordem, sucessão legítima. Eu particularmente, eu acho linda a sucessão legítima, aqueles gráficos de parentesco, aquelas porcentagens, frações, quinhões hereditários, mas eu sei que nem todo mundo tem essa mesma visão da sucessão legítima que eu. Então, a intenção aqui é a gente desmistificar esse assunto tão complexo e trazer ele da forma mais fácil que vocês assimilem e mais nunca vocês esqueçam, mesmo depois de serem aprovados na próxima prova do exame da ordem. Primeiro aviso que eu preciso dar para vocês hoje é que, para que vocês possam participar do chat do aulão, é preciso que vocês se inscrevam no canal do YouTube do Estudar para OAB. Então, se inscreva no canal e aí sim você vai poder participar do aulão com os comentários no chat. E aí, aproveitando que eu estou falando do nosso chat, vou dar uma boa noite para todo mundo que já está conectado aqui no nosso aulão. E aí vocês me digam de que parte do Brasil vocês estão falando. Então, vamos lá. Eu estou aqui, ó, tem o Davi, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A Maria, de Santo André, em São Paulo. Boa noite. Taquarana, aqui no interior de Alagoas, o Eduardo Tenório. A aula terá material? Diga aí, Vitor. Vai ter sim, vão disponibilizar o slide ou só para os alunos do Estudar para OAB? Essas questões administrativas eu pergunto aqui, a produção daqui a pouco eu respondo. Tá joia? Então, ó, temos alunos de São Paulo, a Cristina Noronha, a Nathalie, de Salvador, Bahia, a Rosângela, aqui, ó, de Maceió, Alagoas, Cecília de Hortolândia, ai, tá tão rápido, Luciana de Recife, Léo de Recife, Itaquara, Rogério, Goiânia, Alice, tem Alex, eita, já perdi agora de onde era o Alex, deixa eu ir para baixo agora, pulando. Tem a Milena de Garanhuns, em Pernambuco, a Sinane do Rio Grande do Sul, Tatiane de Niterói, Silvia de São Pedro dos Crentes, no Maranhão, ó, o Moisés de Teresina, vizinho lá da Silvia, a Iracema de São Paulo, Manaus, Paulo de Manaus, Igaraçu, Pernambuco, Jesus, Maragogi, aqui na divisa assim, de Alagoas com Pernambuco, Santa Catarina, São Gonçalo. A produção acaba de me informar que daqui a 5 minutos... Pronto, daqui a 5 minutos, na descrição do aulão, o material que a gente vai utilizar na aula de hoje vai estar disponível para download. Tá joia? Então, fiquem espertos, daqui a pouco vocês baixam esse material. Então, vamos lá, vamos continuar um pouquinho aqui. A Luciane, de Jundiaí, no interior de São Paulo, Melissa, de Porto Alegre, Marcos, só diz boa noite, a Valdineia, de Manaus, Alex, de Monte Aprazível, em São Paulo, o Ailton, do Coração de Maria, da Bahia. Olha, eu não sabia que existia essa cidade, olha, tá vendo? Coração de Maria, tô achando que era um nome de uma pessoa e a cidade no interior aqui da Bahia, ó. O Israel, de BH, Cuiabá, Palmas. Então, tem gente do Brasil inteiro. Mas eu vou dar um tempinho aqui no chat e vamos ao que interessa. Porque o que interessa aqui é a aprovação de vocês na próxima prova do exame da ordem. Pois bem, como eu falei, a sucessão legítima é o assunto, assim, em direito das sucessões, assim, top, mais cobrado, sem dúvida. Se você for fazer um histórico aqui de todas as provas de primeira fase do exame da ordem, vocês vão perceber que em mais de 60% dessas provas sempre cai sucessão legítima. Então, é um assunto, e aí, como a gente tem a FGV, por mais que ela tenha a gente faça algumas críticas, tem uma grande vantagem na FGV. É que ela tem um padrão nas suas provas, ela costuma cobrar os mesmos assuntos. Então, eu vou dar a dica aqui para vocês. Se a gente pegar das 7 questões de lá de direito civil, a matéria com maior incidência de questões, de quantidade de questões, é responsabilidade civil.
Mas, em segundo lugar, estamos a gente do direito sucessório, viu? Direito das sucessões, às vezes tem duas questões na mesma prova, tá bom? E aí, como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre a sucessão legítima, que é aquela organizada pelo próprio legislador. Então, é o Código Civil que estabelece quem serão as pessoas aptas a receber a herança e como a atribuição do patrimônio do morto se dará a esses sucessores nomeados pela lei. Então, a sucessão legítima, ela é organizada segundo uma ordem de vocação hereditária. O que significa isso? Significa que o legislador, apesar de atribuir a qualidade de herdeiro legítimo a várias pessoas que compõem o núcleo familiar do morto, ela diz que, não, falecendo uma pessoa, não são todos esses familiares, ao mesmo tempo, que irão recolher o patrimônio do decujus. A atribuição da herança, no caso concreto, ou seja, a legitimidade para suceder na sucessão legítima, está atrelada a uma sequência em que os parentes e as pessoas ligadas por vínculos de conjugalidade ou convivência estão com o morto. Então, existe uma ordem de chamamento dos sucessores. Estão organizados em classes e essas classes, em relação ao parentesco, também importa no chamamento sequencial dos graus, das gerações dentro da classe. Então, a ordem de vocação hereditária, ela está organizada no artigo 1829 do Código Civil, que diz o seguinte, que em primeiro lugar, na sucessão legítima, serão chamados a suceder os descendentes com a possibilidade de concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Lembrando que o artigo 1829 não fala expressamente na figura do companheiro, mas, por força do recurso extraordinário 878-694 de Minas Gerais, que em 2007 declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, o STF manda ler a figura, manda atribuir ao companheiro os mesmos direitos sucessórios que reconhece ao cônjuge nesse artigo 1829, na ordem de vocação hereditária. Então, em primeiro lugar, os descendentes, com a possibilidade deles dividirem a herança com o cônjuge ou com o companheiro sobrevivente. Em segundo lugar, na falta de descendentes, ou seja, não existindo, ou ainda que eles existam, eles não queiram ou não possam participar da sucessão, estarão os ascendentes, que também podem concorrer com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Não havendo descendentes, não havendo ascendentes, eu passo à terceira classe de parentes sucessíveis na sucessão legítima, que inclui o cônjuge ou companheiro sobrevivente. E, por fim, na falta das três classes anteriores, nós temos os colaterais até o quarto grau. Pois bem, vamos falar sobre cada uma dessas classes de parentes, a começar pela sucessão dos descendentes. Joga aqui na tela para mim, Vitor. Pois bem, o que acontece na sucessão dos descendentes? Na sucessão dos descendentes, o Código estabelece como eu disse, um chamamento sequencial e excludente também dentro da classe. Tanto que o Código diz que na classe dos descendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação. Então, se na sucessão do morto ele tem filhos, ele tem netos, ele tem bisnetos, apesar de todos serem descendentes, a preferência na atribuição da herança é para os filhos, que são os descendentes de grau mais próximo. Eu vou chamar os netos à sucessão quando não tiver filhos, na falta de descendentes mais próximos. Na ressalva que o próprio dispositivo diz, em caso de direito de representação. Então, o que é o direito de representação? É uma situação em que a lei permite que os descendentes de um sucessor pré-morto
indigno possam aceitar a herança em nome deste sucessor. Então, eles aceitam e recebem aquilo que receberia o representado se vivo fosse. Bom, então, na sucessão dos descendentes, quando todos forem do mesmo grau, então todos são filhos, todos são netos, a sucessão é por cabeça. Por quê? Porque eu vou dividir a herança em tantas partes quantos forem os descendentes. Mas, se houver esse direito de representação, significa que eu vou ter herdeiros da mesma classe, mas de graus diferentes, porque os representantes estão aceitando a herança em nome de alguém, de um anterior sucessor pré-morto ou indigno. E aí, nesse caso, quando eu tenho direito de representação, descendentes de graus diferentes recebendo a mesma herança, a gente diz que a sucessão é por estirpe, ok? Então, na sucessão dos descendentes, e aí eu não estou falando da situação de pessoa casada ou que vive em união estável, partindo do pressuposto que não existe cônjuge, não existe companheiro, a sucessão é por cabeça ou por estirpe, conforme os descendentes se achem ou não no mesmo grau. Só que, como eu disse, no inciso 1 do artigo 1829, é possível que os descendentes concorram com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Peraí, viu? Produção. Problemas técnicos aqui, tá certo. Não vou escrever agora, não. Tá. Usei o que estava, o último que me deram. Enfim, é uma questão de padronização de slides. O meu estava no padrão antigo, estão organizando para ficar tudo bonitinho aqui. Vamos lá. Então, o que é que eu estava dizendo? É possível que, sendo a pessoa falecida casada ou vivendo em união estável, os descendentes do morto concorram com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Descendentes que também podem ser desse cônjuge ou companheiro sobrevivente. E aí reside a grande dificuldade de compreensão de muitos alunos em relação à sucessão legítima. Porque o que acontece? O legislador, ao atribuir o direito à herança em concorrência para o cônjuge ou companheiro sobrevivente com os descendentes, ele condiciona o direito do cônjuge ao regime de bens. E, no regime de comunhão parcial, a origem dos bens da herança. E aí isso gera muita confusão entre o direito à meação e o direito à herança. E aí eu vou utilizar uma música muito conhecida no nosso país para dizer que aqui é cada um no seu quadrado. Meação é regra de direito de família decorrente de regime de bens. Herança é atribuição de patrimônio por meio de sucessão. Então, pode acontecer do cônjuge ser meeiro e não ser herdeiro. Ou contrário, não ser meeiro e ser herdeiro, ser os dois, não ser nada. Então, a gente não pode confundir o direito à meação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente com o seu direito à herança. Por mais que aqui no inciso 1, na concorrência com descendentes, o que também define o direito à herança, assim como define a meação, é o regime de bens do casamento ou da união estável, certo? Pois bem, o que acontece? Quando a gente fala isso, o inciso 1 é um inciso bem longo, né? O artigo 1829, inciso 1, diz assim, ó. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, aí, 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória e no da comunhão parcial, se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Aí vocês ficam martelando a cabeça, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso tudo, de tanta regrinha? Calma.
A doutrina criou um macetezinho para poder fazer com que isso fosse compreendido de uma forma mais simples. O que a doutrina diz? A doutrina diz assim: quem meia não herda. O que essa frase quer dizer? Que quem recebe meação não tem direito à herança. Ou você é meeiro ou você é herdeiro. Mas, na verdade, não é bem assim. Não é quem meia. Eu interpreto de uma maneira mais completa, dizendo assim: onde o cônjuge, naquele patrimônio onde ele já foi meeiro, ele não será herdeiro. Se ele não é herdeiro, significa que a herança será atribuída exclusivamente aos descendentes. Então, onde ele já recebeu meação, ele não é herdeiro. Ele só vai ser herdeiro onde ele não foi meeiro. Essa regrinha, ela só não funciona para o regime de separação obrigatória de bens. Porque na separação obrigatória, o cônjuge nem é meeiro, a não ser que a gente falasse da incidência da súmula 377 do STF, mas que precisa para ser aplicada a comprovação do esforço comum. Então, isso deveria estar muito claro na questão. E na separação obrigatória, ele nem é meeiro, nem é herdeiro. Tirando isso, em qualquer outra situação, a nossa regrinha, tá? Ela tem aplicabilidade. Então, vamos lá. O que é que o código diz? Onde ele já recebeu meação, o cônjuge ou o companheiro não concorrerá com os descendentes. O que acontece, vamos lá, no regime de comunhão universal de bens? Comunhão universal, a regra geral é que o patrimônio, seja adquirido antes, seja adquirido durante o casamento, a título gratuito, a título oneroso, tudo é dos dois. Tudo é patrimônio comum. Se tudo é dos dois, quando o casamento acaba, e pode acabar pela morte, significa então que metade de tudo é do cônjuge sobrevivente. Se ele é meeiro de tudo, e ele já recebeu meação sobre tudo, então ele não vai ter direito à herança na outra metade do patrimônio comum, que é o patrimônio que pertence ao morto. No regime de comunhão universal, ele é meeiro de tudo e não é herdeiro de nada. A herança é exclusivamente dos descendentes. Na separação consensual, que nem é mencionada no artigo 1829, inciso 1. Separação consensual. Eu e o meu marido decidimos que o nosso patrimônio não ia se misturar. Então, se é separação, parte-se da ideia de que o que é meu, o que é do meu marido é do meu marido. Então, se ele morrer, o que vai acontecer? Eu não vou ser meeira de nada. Se eu não fui meeira, lembrando da regrinha do macete, o que vai acontecer? Eu vou ser herdeira. Então, por mais que tivesse ocorrido um pacto antinupcial, escolhendo o regime de separação patrimonial, a separação patrimonial é para efeitos de meação. Eu não serei herdeira, ou eu não serei meeira no regime de separação convencional, mas serei herdeira. Eu concorrerei com os descendentes do autor da sucessão. Aí, a gente tem o regime de comunhão parcial de bens. O que acontece no regime de comunhão parcial? Tudo que eu tinha antes de casar e tudo que se adquiriu de forma onerosa durante o casamento, essa é a regra geral, pertence ao casamento. Tudo que eu tinha antes e tudo que foi adquirido de forma gratuita durante o casamento é considerado patrimônio particular de cada um dos cônjuges. Então, patrimônio particular já está dizendo o que é meu, o que é dele, não incide direito à meação. Agora, quando a gente vai para o patrimônio que é adquirido de forma onerosa durante o casamento, a gente está falando do patrimônio comum do casal. Sobre esse incide meação. O que vai acontecer na comunhão parcial? O cônjuge ou o companheiro é meeiro nos bens comuns, mas na outra metade desses bens comuns, ele não é herdeiro.
A herança desses bens comuns, da metade dos bens comuns que pertenciam ao morto, é só dos descendentes. Agora, em relação aos bens particulares, sobre os quais não incide meação, o cônjuge dividirá a herança relativa a esses bens com os descendentes, certo? Então, no material, agora o material aqui atualizado, eu coloquei esse quadrinho para que vocês identifiquem quando é que há meação e quando é que há herança. Mas eu trouxe aqui um caso concreto para poder explicar de maneira mais fácil de vocês visualizarem essas regrinhas. Só que o que acontece? Quando o código diz que o cônjuge ou o companheiro concorrem com os descendentes, ele está dizendo o seguinte, ó, eles vão dividir a herança naquela parte que eles concorrem. E eu preciso saber, mas tá, como é que vai ser feita essa divisão? A regrinha é que, de acordo com o 1832, o cônjuge recebe o mesmo quinhão dos descendentes que sucedem por cabeça. Então, a regra é que o cônjuge tem o mesmo direito à herança dos descendentes. Só que quando o artigo 1832 faz uma ressalva no seu texto final. Ele diz que quando o cônjuge ou o companheiro sobrevivente também for ascendente dos descendentes do morto, ou seja, os descendentes legitimados a suceder são descendentes comuns. Filhos do cônjuge sobrevivente, no caso se forem filhos, filhos do morto também. Se todos forem descendentes comuns, a lei diz que o cônjuge não pode receber menos de 1/4 da herança. E os outros 3/4 dividido em partes iguais para os descendentes. Então, o que acontece? Quando todos os descendentes forem comuns, se houverem até 3 filhos, mais o cônjuge, você divide por igual. Então, cônjuge e um único filho comum. Metade para um, metade para outro, nos bens sobre os quais há concorrência. 2 filhos e o cônjuge sobrevivente, o companheiro. Eu vou dividir 1/3 para cada um. 3 filhos e o cônjuge, o companheiro sobrevivente. 1/4 para cada um. Agora, a partir daqui, se todos esses filhos forem filhos também do cônjuge sobrevivente ou do companheiro sobrevivente, o companheiro e o cônjuge não recebem menos de 1/4. Então, se eu tiver 5 filhos, mais o cônjuge sobrevivente, todos eles forem filhos do morto e do cônjuge sobrevivente, 1/4 fica para o cônjuge, o resto dividido entre partes iguais para os descendentes. Então, essa reserva da 4ª parte só existe quando todos os descendentes forem comuns. Se existirem somente descendentes exclusivos do morto, ou quando você tiver descendentes comuns mais exclusivos, é tudo, ó, por igual. Então, se aquele exemplo último que eu dei agora, ó, o morto tinha 5 filhos de relacionamento anterior, cônjuge sobrevivente. Na parte que eles concorrem, eu vou dividir a herança em 6 partes iguais, para os 5 filhos, mais o cônjuge sobrevivente. E aí eu trouxe um exemplozinho aqui para a gente poder visualizar. Eu vou fazer isso baseado em 2 regimes de bens diferentes, ok? Vamos lá. Ó, Maria e José são casados e desta união nasceram os filhos Ana, Marina, Charles e João. Antes de casar, então aqui, ó, antes de casar, José já tinha um apartamento X e, durante a união, adquiriu onerosamente um carro e uma fazenda. X aqui não parecendo mais um Y, apartamento X. Em janeiro de 2022, José faleceu. Como ficará a sua sucessão? Nesse caso, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, sendo José casado ou vivendo em união estável, é qual o regime de bens desse relacionamento? Porque a depender do regime de bens, eu vou ter que reservar a meação do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Eu não posso aplicar as regras de direito sucessório
sobre patrimônio que pertence a outra pessoa que não ao morto. Então, vamos lá. Primeira situação hipotética. Se eles fossem casados no regime de comunhão universal de bens, qual seria a meação de Maria? Seria a meação de tudo. Então, Maria seria meeira do apartamento X, seria meeira do carro, seria meeira da fazenda. Então, tudo isso aqui é meação de Maria. Significa que os bens que entram na sucessão de José, a herança, é o restante, ó. A outra metade do apartamento, a outra metade do carro, a outra metade da fazenda. E aí, o que vai acontecer no caso da herança? Se Maria já foi meeira de tudo, então ela não vai ser herdeira de nada. Eu vou dividir isso aqui em 4 partes iguais para cada um dos filhos. Ana, Marina, Charles e João. Então, toda a herança será apenas dos 4 descendentes vivos e legitimados. Agora, se Maria e José fossem casados no regime de comunhão parcial de bens, o que iria acontecer? A primeira coisa que eu precisaria separar é qual é a meação de Maria. Regime de comunhão parcial é considerado patrimônio comum aquilo que é adquirido de forma onerosa durante o casamento. O que foi adquirido de forma onerosa? O carro e a fazenda. Então, aqui, ó, metade do carro, metade da fazenda é meação de Maria. Significa dizer, então, que quais são os bens da herança de José? É a outra metade do carro, a outra metade da fazenda e o apartamento todo, porque o apartamento era bem particular. E aí, o que vai acontecer? Aqui na comunhão parcial, veja que na herança, eu tenho bens oriundos do patrimônio comum e bens particulares do morto. E aí eu vou lembrar daquela regrinha, onde o cônjuge já recebeu meação, ele não vai ter direito à herança. Então, aqui, ó, nessa metade do carro e na metade da fazenda, o cônjuge não é herdeiro porque ele já foi meeiro. Então, esses bens aqui vai ficar 1/4 para cada um dos filhos. Agora, o apartamento, que é bem particular do morto, sobre o qual o cônjuge não teve direito à meação, aí ele vai ser herdeiro nesse bem. E quando ele vai ser herdeiro, ele vai dividir esse apartamento com os 4 filhos do casal. Se são filhos comuns, lembra da reserva, daquela regrinha da reserva da 4ª parte. Então, o apartamento vai ser dividido como? 1/4 ou 25% para Maria e os outros 75% dividido em 4 partes iguais para os filhos Ana, Marina, Charles e João. Então, veja, onde o cônjuge foi meeiro, ele não vai ser herdeiro, ok? Vamos passar adiante, porque o tempo, como dizia o Giovanni Improta, o tempo é curto e a Sapucaí é grande. Tem muito assunto para a gente falar ainda. Vamos lá. O segundo lugar da ordem de vocação hereditária estão os ascendentes, que também podem concorrer com cônjuge ou companheiro sobrevivente. O que acontece na classe dos ascendentes? A gente vai perceber que existem muitas diferenças entre a sucessão dos descendentes e a sucessão dos ascendentes. E eu vou acentuar elas aqui, apesar de estar no material um quadrinho comparativo. Vamos lá. Lembra o que eu disse agora há pouco, que na sucessão dos descendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação? Então, isso quer dizer que na sucessão dos descendentes, eu posso ter descendentes
herdeiros da mesma classe, mas de graus diferentes? Pois é, isso não acontece na sucessão dos ascendentes. Na sucessão dos ascendentes, o grau mais próximo sempre exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. E o que significa dizer isso, sem distinção de linhas? É porque na classe dos ascendentes, eu tenho a família do meu pai, a minha linha paterna, e a família da minha mãe, a linha materna. Então, significa dizer que a regra na classe dos ascendentes é o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, quem tem direito à sucessão de início na classe dos ascendentes? Pai e mãe. Se eu tiver os dois legitimados a suceder, metade da herança vai para um, metade vai para o outro, partindo do pressuposto que não existe cônjuge ou companheiro. Se a minha mãe for pré-morta, ou meu pai for vivo, ainda que os avós maternos queiram participar da sucessão, eles não podem. Porque o Código diz expressamente, no artigo 1852, o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca, preste atenção, nunca na ascendente. Não existe direito de representação na classe dos ascendentes. Então, pai vivo, mãe pré-morta, havendo avós maternos, a herança fica toda para o pai, porque ele é o ascendente de grau mais próximo. E o ascendente de primeiro grau afasta da sucessão os de segundo, terceiro e sucessivamente. O grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, não existe direito de representação na classe dos ascendentes. Outra diferença é que eu disse que quando todos os descendentes forem do mesmo grau, lá na classe dos descendentes, a sucessão é por cabeça. Então, são 2 filhos, 2 partes iguais, 4 filhos, 4 partes iguais, 7 filhos, 7 partes iguais. É sempre por cabeça, quando todos são do mesmo grau. Não é o que acontece na classe dos ascendentes. Na classe dos ascendentes, a regra é a divisão por linhas, quando você tiver representantes do mesmo grau de ambas as linhas. Então, o que acontece? Pai e mãe, vivos, legitimados a suceder, metade para um, metade para o outro. Agora, isso fica muito parecido, mas a questão é quando a gente vai para o segundo grau em diante. Vamos lá, no segundo grau eu tenho os avós. Então, vamos aqui, eu tenho os 2 avós da linha materna, 2 avós da linha paterna. Se os 4 estiverem vivos, legitimados a suceder, eu vou dividir, cada um vai ficar com 25% da herança, partindo do pressuposto que a gente não está ainda falando do cônjuge ou companheiro, que o morto era solteiro, divorciado, separado, viúvo, enfim. Não era casado, nem vivia em união estável. Agora, a gente vê essa diferença da divisão de linhas quando, por exemplo, vamos supor que um desses ascendentes maternos fosse pré-morto, indigno ou renunciasse à herança. Eu teria 2 ascendentes da família paterna, 1 ascendente da família materna. Se isso fosse na classe dos descendentes, eu dividiria 1/3, 1/3, 1/3, não era não? Mas não é assim que funciona na classe dos ascendentes. Na classe dos ascendentes, eu vou fazer o seguinte, metade da herança vai para uma linha, metade para outra. Então, a metade que vai para a linha materna vai ser somente desse avô ou avó vivo. Vai receber 50% da herança. E a outra metade vai ser rateada entre os 2 representantes da outra linha. 25% para um avô paterno, 25% para a avó paterna. Divisão por linhas, certo? Pois bem, então essas são as 2 primeiras diferenças. Existem outras diferenças quando a gente inclui o cônjuge ou o companheiro sobrevivente. E a primeira diferença quando a gente inclui a concorrência é que, ao contrário do que acontece na sucessão dos descendentes, o regime de bens e a origem dos bens da herança não tem relevância nenhuma na concorrência destas pessoas, desses sucessores, com os ascendentes. Então, às vezes a gente fica tentando
lembrar daquela regrinha, né? Quem meia não herda, quem meia não herda, quem meia não herda, e quer aplicar na sucessão hereditária inteira. Gente, a regrinha do quem meia não herda é exclusiva da concorrência com descendentes. Concorrência com ascendentes, qualquer que seja o regime de bens. A comunhão universal. O cônjuge já foi meeiro de tudo. Ele vai ser herdeiro, dividindo a herança com os ascendentes. Por quê? Porque o regime de bens, na concorrência do cônjuge ou companheiro com ascendentes, não tem relevância nenhuma. Gente, basta vocês abrirem o Código Civil e perceberem a diferença da redação do inciso 1 para o inciso 2. O que a gente, como é que está construindo o inciso 1? É aquele inciso bem grandão que eu falei agora há pouco para vocês. O artigo diz assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Aí, 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo... Aí ele começa a fazer uma ressalva das situações em que o cônjuge ou o companheiro não concorrem com os descendentes. E aí tem aquele inciso desse tamanhão. Quando você vai olhar o inciso 2, o que é que diz o inciso 2? Vamos lá, o caput. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Aí, 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Ponto. Não tem ressalva nenhuma. Não se fala em regime de bens. Não se fala na origem dos bens da herança, se fruto do patrimônio comum, fruto do patrimônio particular. Sem ressalva. Então, se não existe ressalva, estando legitimados os cônjuges ou o companheiro sobrevivente, eles vão sempre concorrer na herança com os ascendentes. E aí agora a gente precisa saber quanto cada um vai ter direito nesta situação. E aí eu botei esse quadrinho comparativo aqui para vocês, ó. O artigo 1837, ele diz assim, que concorrendo o cônjuge com o ascendente do autor da sucessão, tocará a ele 1/3 da herança. Ele usa a palavra ascendente no singular, mas na verdade ele está querendo se referir aos 2 ascendentes de primeiro grau, pai e mãe. Porque logo em seguida, o legislador diz assim, havendo um só ascendente, ou se maior for aquele grau, caberá ao cônjuge metade da herança. Então vamos lá. Quando você tiver pai, mãe, cônjuge ou companheiro sobrevivente, então eu vou dividir a herança em 3 partes iguais. 1/3 para o cônjuge, companheiro, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. Se só tiver o pai ou a mãe e o cônjuge ou companheiro sobrevivente, metade para um, metade para o outro. Agora, se o cônjuge concorre com ascendentes de grau superior, ou seja, com avós, com bisavós, aí o quinhão do cônjuge é sempre metade. E a outra metade, dividido conforme as linhas. 25% para a linha paterna, 25% para a linha materna. Bom, e aí eu trouxe um exemplo e vou trazer aqui modificar várias circunstâncias para a gente poder entender melhor essa sucessão. Vamos lá. José, falecido em abril de 2022, era casado com Maria, sob regime de comunhão universal de bens. Vou dar um toque aqui para vocês. Muitas vezes, as pessoas que elaboram provas sobre sucessão legítima, elas fazem questão de destacar o regime de bens na situação de concorrência de ascendentes com cônjuge ou companheiro sobrevivente, justamente para induzir vocês ao erro. Lembrem, regime de bens não é relevante para efeitos de direito sucessório nesta situação. Então, vamos lá. José, falecido em abril de 2022, era casado com Maria, sob o regime da comunhão universal de bens. O casal não teve filhos, mas os pais de José, Carmen e Leonardo, então vamos lá. José, casado com Maria, aí os pais, Carmen e Leonardo, assim como os avós paternos. Ó, os avós paternos. Nara e Félix e sua avó materna, Manuela.
então o outro aqui é pré-morto, se encontravam vivos ao tempo da abertura da sua sucessão. O patrimônio deixado por José, então, constituía um apartamento anterior ao casamento e um automóvel e uma fazenda adquiridos onerosamente durante o matrimônio. Como ficará a sucessão de José? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, se José era casado quando ele morreu, tem que perguntar qual o regime de bens do casamento. Por quê? Porque esse apartamento, esse automóvel, essa fazenda não é só de José, não é tudo dele. É só metade. Porque ele era casado com Maria no regime de comunhão universal. Então, a primeira coisa que eu vou ter que separar aqui é a meação de Maria. Maria seria meeira do apartamento, meeira do automóvel, meeira da fazenda. Quais são os bens que vão para a herança de José? A outra metade de tudo. A metade do apartamento, a metade do automóvel, a metade da fazenda. E a pergunta é, nesta situação, a Maria concorre com os pais de José? Sim, porque não interessa se ela já foi meeira de tudo, porque regime de bens não tem relevância na definição do direito sucessório do cônjuge ou do companheiro quando eles concorrem com os ascendentes. Então, aqui, o que é que iria acontecer? Nesses bens da herança, ficaria 1/3 para Maria, 1/3 para Carmen, que é a mãe de José, 1/3 para Leonardo. Agora, vamos lá. E se Carmen fosse pré-morta? Se Carmen fosse pré-morta, a primeira coisa é que Manuela não poderia representar Carmen, porque não existe direito de representação na classe dos ascendentes. Se Carmen fosse morta, o que é que iria acontecer com esses bens da herança? Ficaria metade para Maria, metade para Leonardo, o pai, metade para o cônjuge, metade para o ascendente de primeiro grau sobrevivente. Agora, vamos supor que os dois pais de José fossem pré-mortos, indignos, não pudessem suceder, renunciassem à herança. O que é que iria acontecer? Eu iria chamar, os avós para concorrer com Maria. E como é que eles concorreriam? Fazendo a chamada divisão das linhas. Desse patrimônio aqui, ficaria metade para Maria e a outra metade dividida pelas linhas, ou seja, 25% para a linha materna. E aí, na linha materna, eu só tenho um ascendente, que é Manuela, porque o avô materno era pré-morto. Então, Manuela fica com os 25% todinho da linha. Os 25% da linha paterna, eu vou ratear aqui, entre os dois ascendentes legitimados, Nara e Félix. Então, cada um aqui vai receber 12,5%, porque a porção da linha paterna dividida pelos dois legitimados, os dois avós ascendentes de segundo grau. Então, o que acontece na sucessão dos ascendentes? O grau mais próximo exclui o mais remoto sem direito de representação. E quando a gente coloca o cônjuge, não interessa se ele já foi meeiro, se não foi. O cônjuge ou o companheiro sobrevivente sempre concorre, desde que presente os requisitos de legitimidade, com os ascendentes, recebendo 1/3 se forem ambos os ascendentes de primeiro grau, metade em qualquer outra situação. Beleza? E aí, aquele quadrinho que eu disse para vocês aqui, destacando essas diferenças das sucessões
dos descendentes e da sucessão dos ascendentes, certo? Pois bem, em terceiro lugar, na ordem de vocação hereditária, a gente tem a sucessão do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. Sobre a sucessão do cônjuge, é muito interessante analisar o artigo 1830 do Código Civil, que é o dispositivo que fala dos requisitos para que o cônjuge possa suceder. Eu não estou falando nem de análise de regime de bens no caso concreto, é o artigo que define a capacidade sucessória do cônjuge, não a sua legitimidade, que é a aptidão no caso concreto. O que é que diz o artigo 1830? Que somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente. Por quê? Porque se está separado judicialmente, não tem estado civil de casado. Isso se inclui o separado extrajudicialmente e inclui, por mais óbvio que ainda, o divorciado. É preciso, para início de conversa, para que o cônjuge tenha direito à sucessão, é preciso que ele ostente estado civil de casado. Só que tem duas situações possíveis. Você é casado e está vivendo em comunhão de vidas com o seu parceiro quando ele morre, né? A efetiva comunhão, o casamento está efetivamente vigente, em vigor, não só jurídica, formal, mas faticamente. Ou pode acontecer aquela situação que a gente fala das pessoas que são casadas só no papel, que o casamento é uma mera reminiscência cartorária. Por quê? Porque o casal não vive mais junto. Eles estão separados de fato. Só que o código, ele diz que mesmo o cônjuge sobrevivente estando separado de fato do seu parceiro no momento da morte deste, que ainda assim ele pode ter direito à herança. Sabe quando? O artigo diz. Ele diz que somente é reconhecido se não estava separado de fato há mais de 2 anos. Então, ele estabelece um critério temporal. Se a separação de fato não for maior do que 2 anos, o cônjuge tem legitimidade para se habilitar na sucessão para receber a herança, seja sozinho, seja em concorrência com os herdeiros das classes anteriores, descendentes e ascendentes. Só que, além do tempo, o legislador estabelece um outro critério. São 2 critérios autônomos e independentes. Ele diz, se não estiver separado de fato há 2 anos, salvo prova, neste caso, ou seja, quando tem mais de 2 anos, de que essa convivência se tornaria impossível sem culpa do sobrevivente. Ou seja, ou eu analiso o tempo e a separação de fato não pode ter mais de 2 anos, ou eu analiso o motivo da separação, independente do tempo. Aqui independe, quando o critério é temporal, independe o motivo. Quando eu analiso a culpa pela separação de fato, independe o tempo. E aí o que é que o código diz? Para que o cônjuge separado de fato há mais de 2 anos, ainda assim tenha direito de receber herança, é preciso que ele não seja o culpado por essa separação de fato. E o que é que significa isso? Significa que ele não infringiu os deveres matrimoniais, lá o dever de fidelidade, vida em comum no domicílio conjugal, assistência, respeito mútuos. Porque se ele infringiu, ele é denominado culpado pela separação de fato, e aí ele não terá direito à herança se essa separação de fato for superior a 2 anos, certo? Então, preste atenção, são 2 critérios independentes e autônomos, tempo e motivo. Ainda que muitos doutrinadores critiquem esse artigo, e eu estou no meio deles, critique por quê? Principalmente no aspecto da culpa. Porque, minha gente, se a emenda constitucional 66 de 2010 aboliu discussão de culpa em ação de divórcios com vistas a pôr fim ao casamento, é contrassenso discutir culpa em ação de inventário, inclusive, como o professor Paulo Lobo diz, porque você vai estar
confrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa, porque a pessoa a quem você está atribuindo a culpa está morta e não pode se defender, nem por carta psicografada, porque nosso direito não vai admitir essa prova. Enfim, aí o que acontece? Mas, lembrando aqui que a FGV adora letra de lei, vocês vão lembrar, o cônjuge, para ter direito à herança, ele tem que estar casado, estado civil de casado, mas mesmo casado só no papel, se ele estiver separado de fato e a separação não for superior a 2 anos ou não for o culpado dessa separação, ainda assim ele tem direito à herança. O companheiro é diferente, porque a própria união estável, como regra, é uma situação de fato, a qual a lei reconhece efeitos jurídicos. Então, ou a pessoa está convivendo em união estável no momento da morte do seu parceiro e tem direito à herança, ou se não está vivendo com ele, não tem. Porque não existe separação de fato em união estável, que a própria união estável é uma situação de fato. Então, ou está convivendo em comunhão de vidas e tem direito à herança, ou não vai ter, certo? E, por fim, a sucessão dos colaterais. Então, não havendo descendentes, não havendo ascendentes, cônjuge ou companheiro sobrevivente, eu chamo a última classe de sucessores legitimados, que são os parentes colaterais até o 4º grau. Quem são os parentes colaterais? Eu tenho os parentes colaterais de 2º grau, que são os irmãos, e aí com relação aos irmãos, eu tenho os irmãos bilaterais e os irmãos unilaterais. Parentes colaterais de 3º grau, tios e sobrinhos. E parentes colaterais de 4º grau, primo, tio-avô, sobrinho-neto. O que acontece na classe dos colaterais? A classe dos colaterais segue a mesma regrinha do chamamento sequencial e excludente da sucessão legítima. O que é que diz o artigo 1840? Que na classe dos colaterais, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo uma únicazinha exceção. O direito de representação reconhecido aos filhos dos irmãos. É filho de irmão, não é descendente. É filho, então, neto de irmão, filho de sobrinho, filho de tio, não representa. Só quem representa é filho de irmão. Então, um dos meus irmãos é pré-morto, é indigno e ele tem descendentes. Esses descendentes do irmão pré-morto indigno, meus sobrinhos, eles poderão aceitar a herança daquele irmão pré-morto ou indigno no lugar dele, em face de direito de representação. Então, como é a sequência na classe dos colaterais? A sequência é, primeiro, os irmãos. Os irmãos, sejam eles bilaterais ou unilaterais. Irmãos, com a possibilidade de direito de representação dos sobrinhos. Não havendo irmãos, aí eu continuo a ordem de convocação na classe dos colaterais. Não havendo irmãos, eu tenho 2 tipos de parentes colateral de 3º grau. Tios e sobrinhos. Desculpa. O que o artigo 1843 diz? Que apesar deles serem tios e sobrinhos, parentes colaterais do mesmo grau, a lei trata eles diferente. A lei diz o seguinte, que na falta dos irmãos, herdarão os filhos destes. Quem são os filhos dos irmãos? Os sobrinhos. E não os havendo, ou seja, só quando eu não tiver sobrinho, eu chamo os tios. Então, vou aqui, ó. A ordem seria essa, ó. Primeiro, irmão, com possibilidade de direito de representação dos sobrinhos. Não havendo irmão, sobrinho. Não havendo sobrinho, tios. E aí, não havendo irmãos, sobrinhos, tios, em 4º lugar, eu chamo todos os colaterais de 4º grau. Porque em relação aos colaterais de 4º grau, o legislador não estabeleceu critério diferenciador. Então, é primo,
tio-avô, sobrinho-neto, tudo dividindo a herança em tantas partes quantos forem esses sucessores. Certo? A única coisa que eu queria destacar aqui para vocês é essa distinção que o código faz em relação aos irmãos. Irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. E eu chamo a atenção que a distinção só existe quando na mesma sucessão eu tenho os dois tipos de irmãos. Porque se eu só tiver irmão unilateral, se eu só tiver irmão bilateral, eu vou dividir a herança em tantas partes quantos forem esses irmãos, por cabeça. Agora, quando na mesma sucessão eu tiver irmão bilateral e irmão unilateral, a lei trata eles diferente. O que é que diz o artigo 1841? Que concorrendo a herança irmão bilateral com irmão unilateral, cada um destes herdará a metade do que cada um daqueles herdar. Meu Deus do céu, que é que a Patrícia está dizendo? Está falando grego. Peraí, vamos, é interpretação de texto. Vamos lá. O código diz que quando na mesma sucessão eu tiver bilaterais concorrendo com unilaterais, cada um destes, ele está falando dos unilaterais, ele está dizendo cada um dos unilaterais herdará a metade do que cada um dos bilaterais herdar. Aí você está dizendo, meu Deus, tá beleza, ótimo, entendi. Mas quanto é isso? Porque eu não sei nem quanto é o quinhão inteiro, como é que eu vou saber qual é o quinhão, quanto é o quinhão pela metade? E aí, eu trouxe um exemplo para a gente visualizar isso da melhor forma possível. Bora lá. José, divorciado e sem descendentes ou ascendentes vivos, faleceu em março de 2022. Ao tempo da abertura da sua sucessão, estavam vivos os irmãos bilaterais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o pai, a mãe, aí eu tenho José, que é o filho deles. Aí ele tem irmãos bilaterais. Mariana, Luciana e Bruno. Então, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe de José. Os irmãos unilaterais. Então, vamos supor que a mãe de José tinha tido outros dois filhos de relacionamento anterior. Cláudio e Larissa. Além dos irmãos, a questão fala, os sobrinhos. Sara e Samuel, aí ó, filhos de Luciana. Eu tenho aqui, ó, Sara e Samuel, filhos de Luciana. Assim como Priscila e Caio. Aqui, Priscila e Caio, filhos de Bruno. Um sobrinho neto, Yuri, que é filho de Samuel. Yuri, é um I. Um tio, Daniel. Aí vamos aqui, ó. É uma árvore aqui para poder pegar todos os colaterais. Aqui tem um avô, então. Um tio, Daniel. E dois primos, Lívia e Gilberto, filho de um tio, Gabriel, pré-morto. Então, existe um outro tio aqui, que eu vou botar aqui mesmo. Gabriel, pré-morto. Que tem dois filhos, são primos de José. Que é Lívia e Gilberto. Pai e mãe. Avô não tem nenhum ascendente, então vamos lá. Como é que eu vou dividir essa herança? Eu tenho irmãos, sobrinhos, tios, sobrinho neto e primo. Aqui na questão. A primeira coisa que eu vou observar é que na classe dos colaterais, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, se todos os irmãos estão vivos, querem e podem participar da sucessão, a herança é só dos irmãos. E aí, com relação aos irmãos, a gente tem os irmãos bilaterais e os irmãos unilaterais. E para entender, para definir o quinhão deles, tem um macetezinho jurídico que é tiro e queda, independente da quantidade de irmãos bilaterais ou da quantidade de irmãos unilaterais. Veja só, o que o artigo 1841 diz? Diz que o irmão unilateral herda a metade do que o bilateral herda. Então, eles têm pesos diferentes na sucessão. Vamos pensar o seguinte, ó, o irmão bilateral é bilateral, ele é irmão duas vezes. Então, eu vou botar peso 2 para todo mundo que é irmão
bilateral. Então, aqui, ó, Mariana, peso 2. Luciana, peso 2. Bruno, peso 2. E eu tenho 2 irmãos unilaterais, Cláudio e Larissa. Então, se eles são unilaterais, eu vou botar peso 1. Aí, Cláudio, peso 1. Larissa, peso 1. Beleza, Patrícia. Não me disse nada. 2, 2, 2, 1, 1. Ainda tô aqui perdido que nem segue em tiroteio. Parece uma barata tonta depois de levar uma xilingada de spray aerosol de veneno. Veja só, a coisa mais simples agora é montar uma fração. Como é que eu monto a fração? Eu vou passar aqui, ó, para montar a fração, passar o tracinho embaixo dos números, do 1, 1, dos 2, 2, 2. E para descobrir o número de baixo dessa fração, é só somar os pesos. Então, aqui, ó, 2, mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8. Significa que cada irmão unilateral recebe 1/8. Cada irmão bilateral recebe 2/8, ou convertendo melhor, 1/4. 2 partes de 8 ou 1 parte de 8. O unilateral estará recebendo a metade do bilateral. É só botar pesos. 2 para bilateral, 1 para unilateral, somar os pesos e montar a fração. É o número de baixo da fração, é a quantidade, a soma dos pesos. Não é a quantidade de sucessores, é a soma dos pesos, certo? Agora, vamos supor que todos os irmãos aqui, ó, todos os irmãos de José renunciassem à herança. Se todos eles renunciarem à herança, quem são os parentes que estão agora legitimados a suceder? Eu tenho aqui, ó, 4 sobrinhos, 1 sobrinho neto, tenho tio e tenho primo. Quem são esses parentes? Tios e sobrinhos colaterais de terceiro. Tio, sobrinho neto, primo, colateral de quarto. O grau mais próximo, a faixa mais remoto. Então, não há que se falar no direito do primo, nem do sobrinho neto. Só que, como a gente disse, no artigo 1843, o legislador trata os sobrinhos de forma privilegiada em relação aos tios, mesmo sendo eles parentes do mesmo grau. Então, o que vai acontecer? Eu vou dividir a herança aqui, ó, somente entre os sobrinhos. E o tio também não vai receber nada. O tio só iria receber herança se eu não tivesse nenhum sobrinho legitimado. Agora, e se um desses sobrinhos aqui, o Samuel, fosse pré-morto? Se o Samuel fosse pré-morto, você poderia pensar, o Samuel tem um filho aqui, ó, o Yuri. O Yuri representaria ele, né não, professora? Né não. Representaria não. Porque eu já disse que o direito de representação na classe dos colaterais é exclusivo dos filhos dos irmãos. Yuri é filho de sobrinho, é neto de irmão. Yuri não representa. Então, se Samuel fosse pré-morto, eu iria dividir a herança somente entre os 3 sobrinhos vivos, em 3 partes iguais. Porque todos são sobrinhos de irmãos bilaterais. Beleza? Tudo certo? Terminamos no horário. Quero saber se vocês gostaram da aula. O que é que vocês acharam? Eu sei que é pouco tempo para falar de um assunto tão complexo e apesar de serem poucos artigos no código, é um assunto cheio de regrinhas, cheio de nuances, que muitas vezes dificulta um pouco a compreensão. Mas qual é a minha dica para vocês? 1. Resolvam questões. Peguem as provas dos anos anteriores, dos exames anteriores, resolvam questões. Vocês vão perceber que a FGV tem um padrão nessas questões. Até a
forma como ela cobra os assuntos é muito parecido. Então, se você acaba se familiarizando com essa forma da FGV cobrar o assunto, vai ficar muito mais fácil de você poder ter um resultado positivo, certo? Segundo, qualquer dúvida, precisando de mais conteúdo, entra lá na plataforma do Estudar para a OAB, adquira o nosso curso extensivo, intensivo, o curso intensivo e extensivo, enfim, de acordo com a sua disponibilidade, né, de acordo com sua realidade mesmo. E eu vou pedir um favor para vocês. Além de vocês falarem, se gostaram ou não gostaram, aqui no chat do YouTube, vão lá no perfil do Instagram, do Estudar Pro AV, e comentem lá na minha foto, que eu tô lindona lá no perfil. Tirei a foto aqui antes de começar o aulão. E digam se vocês gostaram ou não gostaram. E me dê um feedback. É sempre muito importante esse feedback para a gente sempre tentar trazer para vocês o melhor conteúdo, o conteúdo mais direcionado para que vocês estudem, tenham foco nos seus estudos e consigam, com isso, obter o resultado esperado. Porque eu vou aqui repetir até como um mantra. Não é, às vezes, nem o mais importante do que estudar muito é saber estudar, tá bom? Então, oi, o Roberto disse que não me conhecia, só conhece a professora Larissa. Pois vá, comece a me conhecer, vá lá, me siga nas redes sociais, @professora Patrícia Rocha. Estou lá na plataforma, tem outros aulões gravados no YouTube do Estudar Pro OAB. Eu acabo não participando tanto dos aulões ao vivo, porque durante a noite, geralmente eu estou em sala de aula na graduação. Mas sempre que dá, eu estou por aqui e faço questão de ter esse momento de interação ao vivo com vocês, certo? Obrigado. José que está dando feedback, a Luísa, a Poliana, enfim. Obrigado, gente. Muito obrigado pela audiência, por estarem presentes. Desejo, além de muita perseverança, de muita inspiração, né, e dedicação nos estudos, a gente também, além do conteúdo em si, é muito importante a gente se preocupar com o nosso emocional. Porque muitas vezes é o emocional que derruba, não é falta de capacidade, não é falta de conhecimento. É preciso a gente entender os nossos limites e às vezes também tentar controlar os nossos demônios internos, né? Eu costumo falar assim que todo mundo tem suas fragilidades, tem seus medos, e eu sei que muitas vezes a gente passa nesse momento em que a gente está concluindo ou conclui a faculdade, a gente fica naquela expectativa e uma certa pressão, às vezes não é nem de outras, é uma pressão que nós nos colocamos de conseguir logo passar na prova do exame da ordem, enfim. Mas o que eu digo a vocês é, na medida do possível, vocês se tranquilizem, porque é o seguinte, a gente só colhe o que a gente planta. Então, se a gente plantar adequadamente, se vocês estiverem conscientes de que vocês deram o seu melhor, da forma como vocês puderam dar, porque o seu melhor não vai ser o melhor da outra pessoa. Então, deem o seu melhor, se dediquem a esse propósito, a finalidade de alcançar o êxito e estejam tranquilos e em paz que a parte que cabia a vocês foi feita. Prestem atenção, além de ter, apesar de toda essa paz, essa tranquilidade, prestem atenção no tempo de duração da prova. Então, até outra dica, quando vocês forem responder essas questões, simulem que estão fazendo efetivamente a prova da ordem. Cronometrem o tempo até para vocês identificarem como é que vocês estão no desenvolvimento da prova como um todo. Então, resolvam as questões de maneira separada por disciplinas, mas também tirem um tempinho para resolver a prova completa e até verificar quanto tempo você está levando, em média, para responder aquela prova, porque vocês precisam de um tempo tranquilo para poder passar para o gabarito
as respostas das questões que vocês responderam, tá bom? Então, um beijo bem grande, boa noite para todo mundo, espero vê-los em breve. Tchau, tchau!